Depois de conhecer os métodos de funcionamento hidráulico de bueiros, vamos falar agora sobre o dimensionamento, começando pelo método do DINIT. O objetivo do dimensionamento hidráulico, seja por um método ou outro, é sempre garantir que os bueiros operem com uma altura d'água de montante segura. Ou seja, conforme vimos anteriormente, os bueiros têm comportamentos variados, sendo que é possível que a água se acumule na entrada para conseguir passar a vazão de projeto por dentro do bueiro. Então, nós temos que verificar sempre no dimensionamento se essa altura d'água acumulada ela não vai ser muito elevada de forma que comprometa a segurança da via e da própria estrutura da rodovia. Então, nós precisamos sempre nos preocupar com qual será essa altura d'água de montante, aqui representada por HM, mas vocês vão ver também a representação HW, principalmente em manuais internacionais, que se refere a headwater. Bom, saber exatamente quanto será essa altura de montante acaba sendo um processo complexo porque, em um primeiro momento, nós não sabemos nem qual é o tipo de funcionamento hidráulico do bueiro. Nós não conseguimos imediatamente saber se vai ser um controle de entrada ou de saída. E isso acontece justamente porque são muitos fatores que afetam o comportamento hidráulico. O modo de operação vai depender de como são as características do bueiro, quais são as informações da entrada, geometria, como que é o bueiro em si, a tubulação, material, declividade, rugosidade, diâmetro, e também qual é a altura d'água de jusante, que é bastante importante no modo de operação do bueiro. Então, a altura d'água a jusante, HJ, também vocês vão encontrar como TW, que seria tailwater. Bom, então, se nós não sabemos qual é o modo de operação dos bueiros, o que nós precisamos fazer? O recomendado é que a gente sempre teste várias formas, vários modos de operação e sempre escolha o pior caso. Então, para a gente sempre verificar a pior condição de funcionamento e garantir que, nesse cenário, o bueiro transporte a vazão de projeto. Os bueiros, eles, na maior parte dos casos que a gente vai ver no DENIT, são considerados como canais. Então, eles vão escoar de forma livre e isso vai ser controlado pela equação de Chesimene. A equação de Chesimene relaciona a vazão em metro cúbico por segundo com as informações do bueiro. Então aqui nós utilizamos o coeficiente de rugosidade, que depende do material, a área molhada junto com o raio hidráulico, que são referentes à geometria da seção, e a declividade do bueiro. Então aqui, referente às propriedades geométricas, nós temos dois exemplos, um bueiro tubular, outro um bueiro celular. E quando nós falamos sobre área molhada, nós sempre estamos nos referindo à parte do canal ocupada efetivamente pela água. Num bueiro tubular, vejam que se a água ela está nesse nível, ocupando aqui mais ou menos uns 70% da altura, a área molhada não é um círculo perfeito, mas sim essa seção parcial. Então, nós temos que tomar esse cuidado na hora de calcular as propriedades do escoamento, visto que a gente precisa exatamente dessa área parcial. Numa seção celular, um bueiro celular, é a mesma coisa. Precisamos da área efetivamente ocupada pela água, mas nesse caso, independente da altura da água, a seção sempre vai ser retangular, sendo mais fácil de ser interpretada. O raio hidráulico é uma propriedade que é calculada como a área molhada dividida pelo perímetro molhado. O perímetro molhado tem uma definição parecida com a área, que é o perímetro efetivamente em contato com a água. Então, na seção circular, seria este contorno vermelho, somente então a parede do canal ou do bueiro molhada, desprezando tanto a superfície da água como também essa parede seca.
Na seção retangular, o perímetro molhado serão essas duas paredes mais o fundo, desprezando tanto a superfície como as paredes secas. Então, no DNIT, a gente vai ver que as fórmulas de dimensionamento já incorporam a fórmula de X-Manning nos seus procedimentos. O DNIT, então, fornece 3 procedimentos de dimensionamento, dependendo do funcionamento que nós prevemos. O primeiro deles seria o funcionamento como canal, que é justamente o que eu relatei no slide anterior, que é o bueiro funcionar escoando livremente, sem ocupar a seção toda. Existe o funcionamento como orifício, onde a entrada fica afogada, e o funcionamento como vertedor, onde a entrada é livre. O dimensionamento como canal, ele é o principal que a gente vai ter no manual do DNIT, visto que tanto orifício como vertedor são abordagens simplificadas. O dimensionamento como canal parte do princípio que nós queremos evitar a formação de carga a montante do bueiro. Então, como a gente viu naquele esquema, nós não queremos aquela altura da água de montante elevada. O dimensionamento do DNIT parte do princípio que a água sempre vai ficar abaixo da entrada do bueiro. Então, esse método ele funciona de duas maneiras. Nós podemos ter canais funcionando no regime torrencial ou supercrítico e canais funcionando no regime fluvial ou subcrítico. O DNIT estabelece um método para verificar os dois tipos de escoamentos. Então, como eu comentei, o próprio manual do DNIT relata que os métodos de orifício e vertedor que ele apresentam são simplificações que desprezam informações do bueiro. Por exemplo, as características externas, como a altura da água de jusante, rugosidade, declividade e também o comprimento. Ele mesmo recomenda que a gente recorra ao método norte-americano que está no manual HDS 5. Então, falando sobre o dimensionamento como canais, primeiro nós precisamos definir o escoamento crítico. Conforme eu já disse anteriormente, o escoamento livre pode acontecer no regime supercrítico ou subcrítico. Supercrítico é um escoamento mais rápido e subcrítico é um escoamento mais lento. E o escoamento crítico é justamente uma transição entre esses dois escoamentos, o rápido e o lento, e a gente usa ele somente como uma classificação, na verdade. Então, quando um bueiro de certo diâmetro, se for circular, ou de certas dimensões para um bueiro celular, ele for executado com uma declividade crítica, que a gente consegue calcular, inclusive, a capacidade de vazão dele vai ser uma vazão crítica e ele ocorre com uma velocidade crítica. Então, a gente usa este valor de vazão crítica como um ponto de partida. O que acontece na prática? A gente vai ter bueiros com várias características diferentes, dependendo do local, vão existir declividades bastante variáveis. Dificilmente vai ter uma declividade precisamente igual a este valor do escoamento crítico. Quando nós tivermos um bueiro e sabemos que a declividade dele é maior do que a crítica, ou seja, é uma forte declividade, o escoamento que se forma é supercrítico, torrencial, é o mais veloz. Então, nesse caso, o DNIT fala que a gente usa como capacidade de vazão a própria vazão crítica, que pode ser calculada por meio de fórmulas do DNIT, e a gente consegue escolher o diâmetro do bueiro justamente nos balizando na vazão crítica. Então eu escolho um diâmetro que gera uma vazão crítica suficiente para drenar a bacia de contribuição que nós delimitamos. O que acontece é que nós precisamos calcular uma velocidade real do escoamento, porque quando nós inclinamos o bueiro, a gente faz com que a água acelere. Então, essa velocidade pode ser excessiva, de forma que cause danos ao próprio bueiro ou também gerar erosão no canal de jusante.
E a erosão é um processo que pode se intensificar e aumentar com o tempo, sendo bastante importante de verificar e controlar. Agora, a segunda opção é que a gente execute bueiros abaixo da declividade crítica, de forma que forme-se o escoamento subcrítico, que é um escoamento mais lento. Neste caso, a velocidade não aumenta, ela reduz. Só que, ao mesmo tempo, a altura da água aumenta dentro do bueiro, sendo possível, por exemplo, que a água acabe afogando o bueiro, ocupando toda a seção, o que também não é desejado. Para o escoamento subcrítico, nós fazemos um dimensionamento seguindo uma outra linha, onde o nosso primeiro passo é fixar justamente a altura da água dentro do bueiro. Nós vamos fixar a relação y sobre d. Então, o bueiro vai ter um certo diâmetro e a gente vai permitir que a água ocupe uma certa altura máxima y dentro do bueiro, onde a gente vai pré-determinar. Por exemplo, 80%. Eu quero que a água atinja no máximo 80% do diâmetro, fazendo com que tenha uma folga de 20%. O DNIT, então, recomenda que essa relação seja de 20% a 80%, normalmente adotando-se 80%. Na sequência, nós escolhemos um diâmetro por meio de uma fórmula baseada na equação de Chisey-Manning, que atenda a essa relação y sobre d. Depois a gente escolhe uma seção comercial, seja para o bueiro tubular ou para o celular, e precisamos novamente verificar como que vai ser a operação do bueiro na prática, qual que vai ser a velocidade e a relação y sobre d efetiva. Aqui a velocidade normalmente não vai ser o problema em termos de velocidade máxima, mas pode acontecer da velocidade ser muito baixa. Então a gente também precisa verificar se a velocidade ela não pode gerar algum problema de sedimentação que vai obstruir o bueiro com o tempo. Então, para dimensionar no regime crítico ou supercrítico, nós temos este roteiro, onde o primeiro passo é obter a vazão de dimensionamento, chamando aqui de QD. Essa vazão vai ser obtida pelos métodos que vimos na aula anterior. E aí nós temos que selecionar o tipo e dimensão do bueiro. Nós vamos definir qual é a seção, circular, retangular, qual vai ser o tamanho e se vai ser um bueiro simples, duplo, triplo e assim por diante. Cada bueiro ele vai ter uma vazão, velocidade e declividade crítica. Então nós precisamos calcular essas propriedades para o bueiro escolhido. E a primeira verificação é: a vazão crítica ela é suficiente para drenar a vazão de dimensionamento, a vazão de projeto da bacia? Caso não seja suficiente, a gente precisa voltar e selecionar uma outra opção, uma outra alternativa, até que a gente consiga um bueiro com capacidade de vazão suficiente para drenar a área da bacia de contribuição. Quando nós obtivermos um bueiro suficiente, nós temos que ainda verificar se realmente ele está operando no regime supercrítico, porque este método ele serve para esse regime rápido. Então, a declividade executada do bueiro tem que ser maior do que a crítica. Se não for maior, o regime é o lento, subcrítico. Então, a gente tem que partir para outro método. Se confirmarmos que o regime é supercrítico, forte declividade, aí nós temos apenas que terminar a verificação, conferindo qual é a velocidade que vai se desenvolver no bueiro, se vai ser necessário realizar algum ajuste, por exemplo, reduzir a declividade, né, para a gente controlar a velocidade, e se vai ser necessário alguma obra de contenção de erosão, por exemplo, um dissipador de energia. As fórmulas de dimensionamento para o regime crítico são dispostas aqui ao lado, onde nós temos, já simplificado pelo DNIT, a fórmula de vazão, velocidade e declividade para bueiros tubulares, dependendo apenas do diâmetro e da rugosidade.
E também o DENIT fez uma tabela onde nós temos os bueiros já com as propriedades calculadas para os diâmetros comerciais. Então aqui a gente vê para cada bueiro, seja simples, duplo ou triplo, qual é a vazão, velocidade e declividade crítica. Então facilita na hora de nós fazermos uma seleção inicial da dimensão do bueiro. O mesmo vale para bueiros celulares, onde temos as fórmulas de vazão, velocidade e declividade, que agora são descritas em função tanto da largura como a altura da caixa do bueiro, e a tabela de dimensionamento também para algumas seções usuais para esse tipo de seção transversal. Então aqui, para o efeito de demonstração de como que funciona esse método, nós vamos pré-dimensionar um bueiro tubular de concreto para a vazão de 25 anos de recorrência, que foi de 5,6 cúbico por segundo. A declividade do leito do Talveg é de 0,01 metro por metro, ou 1%, e nós queremos que o bueiro funcione como canal. Então aqui nesse caso, vamos fazer uma pré-seleção do bueiro, e aí, aproveitando a tabela do DENIT, vamos procurar qual seria um bueiro que suporta 5,6 cúbico por segundo. Para esses diâmetros que o DENIT apresenta, vejam que não tem nenhum bueiro simples que transporte 5 metros cúbicos. O máximo seria 4,22. Se nós adotarmos bueiro duplo, um bueiro de 1,5 metro, ele consegue transportar 8 metros cúbicos por segundo, então já atenderia ao nosso projeto. E um bueiro triplo de 1,20 m também atenderia ao nosso projeto, transportando até 7 cúbicos por segundo. Bom, então, vamos partir da tentativa de um bueiro duplo de concreto de 1,5 m de diâmetro, onde a gente verifica que a vazão crítica é suficiente para o nosso projeto, e já verificamos também a declividade crítica. Para que realmente o bueiro opere no regime rápido, a declividade tem que ser maior do que 0,65%. No nosso caso, a declividade é 1%, conformando o regime supercrítico, e aí também podendo usar a vazão crítica como o nosso valor de capacidade do bueiro. Então, já estamos com um bueiro pré-dimensionado. Na sequência, precisamos verificar a velocidade, porque realmente, como eu comentei, o regime supercrítico tem problemas com altas velocidades. Como nós estamos com um bueiro duplo, precisamos analisar cada bueiro individualmente. Então, vamos dividir a vazão por 2. E aí a gente precisa recorrer a algum método hidráulico que, com esta vazão e o diâmetro, nós consigamos determinar qual vai ser a altura da água e a velocidade. No próximo passo, quando a gente for dimensionar bueiros em regime subcrítico, eu vou mostrar um exemplo, mas também pode ser usado algum software adicional, algum software complementar para agilizar esse processo. Então aqui eu já trouxe os resultados. Então o bueiro vai operar com uma altura d'água igual a 0,48, ou seja, ele vai escoar a água mais ou menos em meia seção, ocupando 50% do diâmetro, e a velocidade é de 3,4 metros por segundo. Conhecendo as características do escoamento, nós partimos para a nossa análise. Primeiro, comparamos a velocidade com o limite do concreto. Então, segundo o DENIT, o concreto pode veicular até 4,5 metros por segundo. Então, nesse bueiro, não teríamos problema quanto ao material em si usado. Mas a gente ainda precisa verificar se essa velocidade é admitida no canal de jusante. Então, pode acontecer de que essa água a 3,4 metros por segundo cause erosão justamente na saída do bueiro. E com o tempo, a erosão pode prejudicar até a estrutura do bueiro. Pode ser necessário, então, ainda o projeto de um dissipador de energia, para justamente reduzir o risco de erosão, combatendo essa velocidade excessiva. E depois, temos também que verificar se o diâmetro é compatível com o corpo do aterro. Então, a gente adotou um bueiro duplo de 1,5 m,
temos que verificar se realmente é possível executar esse bueiro com a altura de 1,5 m ou, caso contrário, precisamos de uma outra solução. Por exemplo, diminuir o diâmetro, adotar um bueiro triplo ou alguma outra solução que esteja disponível. Caso a declividade do bueiro seja baixa, a gente vai ter a formação do regime subcrítico, então a velocidade vai ser reduzida. Então, nesse caso, o roteiro de dimensionamento muda um pouco, porque depois de obter a vazão do dimensionamento, nós definimos o limite da altura d'água por meio daquela relação y sobre d. Então, como eu comentei, normalmente a gente define de 20% a 80% do diâmetro ou altura do bueiro, se for um celular, normalmente adotando-se 80%, começando pelo maior limite. Depois que a gente obtém esse valor y sobre d, podemos definir o diâmetro mínimo necessário ou o tamanho do bueiro por meio de métodos que são baseados num coeficiente de vazão, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí a gente tem que avaliar as diferentes opções. Então, novamente, como a gente comentou, podem haver restrições quanto ao diâmetro utilizado, então a gente precisa verificar o diâmetro comercial que atenda o bueiro. Depois de adotado um diâmetro comercial ou um bueiro celular com dimensões padronizadas, nós temos que novamente verificar a altura da água real que vai operar para a vazão de projeto e a velocidade e ver se ela está compatível com os limites indicados no DENIT. Não pode ser uma velocidade muito baixa, que sedimente no fundo do bueiro, e não pode ser excessiva a ponto de causar algum processo de erosão. Caso não atenda a velocidade, nós temos que definir novamente uma nova altura d'água, y sobre d, definir uma outra seção de bueiro até que a velocidade se enquadre dentro dos limites do DENIT. Caso a velocidade atenda esses critérios, daí o dimensionamento pode ser considerado como concluído. Então, para a gente conseguir aplicar esse dimensionamento, vamos partir do mesmo exemplo, mas vamos considerar que a nossa declividade é 0,5%. Comparando com aquele exercício anterior, já vemos que 0,5% seria abaixo da declividade crítica, portanto, o escoamento realmente seria como regime subcrítico. Então, vamos começar definindo uma lâmina d'água limite. Então, o DENIT fala que a altura da água tem que ser de 20% a 80% do diâmetro. Vamos começar adotando o limite superior, 80% ou 0,8%. Com este valor de 0,8, nós determinamos um coeficiente de vazão. O DENIT apresenta para nós uma tabela onde a primeira coluna é justamente esta relação y sobre diâmetro, e aqui ele tem a última coluna, um coeficiente Kq, que seria justamente esse coeficiente de vazão. Então, pessoal, essa tabela aqui eu coloquei somente uma parte dela, onde a gente procura o valor que a gente selecionou da altura d'água, 80% do diâmetro, e nós pegamos este valor, coeficiente K, 0,3047. Depois de adotado esse coeficiente, nós temos que empregá-lo nesta fórmula. O coeficiente de vazão é igual a vazão vezes a rugosidade, dividido pelo diâmetro 8/3 e raiz da declividade. O coeficiente de vazão obtivemos na tabela, a vazão de projeto nós temos ali do enunciado, a rugosidade do concreto, o DENIT usa em geral 0,015, o diâmetro nós não conhecemos, e a declividade também é a informação do projeto. Se nós isolarmos o diâmetro nesta fórmula, vamos encontrar um valor de 1,67. Então, se a gente for usar um bueiro simples, teríamos que ter um diâmetro maior do que 1,60 m. Caso a gente tenha restrição quanto a diâmetros maiores do que esse, nós também podemos fazer uma alternativa. Então, ao invés de dimensionar uma linha simples, podemos dividir a vazão por 2
e verificar qual seria o diâmetro de um bueiro duplo. Então, aqui da mesma forma, isolando o diâmetro, ficaria como 1,30 m aproximadamente. Então, teríamos que adotar um bueiro duplo com um diâmetro superior a 1,30 m. Por exemplo, 1,5 m, que ficaria igual ao exercício anterior. Bom, agora que nós temos um diâmetro comercial, por exemplo, um bueiro duplo de 1,5 m, nós temos que verificar se a velocidade e a altura d'água vão ficar compatíveis com os limites propostos pelo DENIT. A gente precisa recalcular o coeficiente de vazão. Então, aqui a gente usa essa mesma equação, dividindo a vazão pelo número de linhas, rugosidade, o diâmetro agora é conhecido e a declividade ainda não foi alterada. E chegamos num novo coeficiente, 0,2037. Na mesma tabela do DENIT, nós agora temos que fazer o processo contrário. Nós vamos encontrar o coeficiente de vazão na última coluna. Então, aqui, pegando o valor mais próximo, 0,2040, destacamos esta linha. Nós sabemos que, para o bueiro dimensionado, a altura d'água vai ocupar 60% do diâmetro. Como está entre 20 e 80, está dentro do limite do DENIT, então está ok, a altura d'água. E agora nós precisamos calcular a velocidade. A velocidade vai ser calculada com esta segunda coluna, onde a gente consegue determinar a área molhada do conduto. Então, a área dividida pelo diâmetro ao quadrado é um valor de 0,4822. Então, para achar a área, nós vamos pegar o coeficiente, 0,4822, multiplicar pelo diâmetro ao quadrado, que no nosso caso é 1,5 m, e aqui temos o valor da área em metro quadrado. A velocidade é calculada como vazão dividido por área. Então, a vazão de cada linha, então 566 divididos por 2, dividido pela área que nós calculamos, resulta na velocidade, que é 2,6 metros por segundo. Nesse caso, a velocidade não é excessiva, ela não ultrapassa o 4,5 do concreto, e também é uma velocidade considerável que não vai ter problemas, por exemplo, de acúmulo de sedimento no fundo do bueiro. Então aqui vejam que para as duas declividades, o mesmo bueiro acaba sendo suficiente, 2 linhas de 1,5 m. Mas o que vocês têm que observar é que as velocidades elas mudam diretamente e também a altura d'água muda. Então, quando nós temos bueiros com maior declividade, a velocidade vai aumentando conforme o aumento da declividade. E isso sempre vai ser um fator de preocupação, justamente pelo fato de risco de erosão. O terceiro método do DENIT seria o dimensionamento como orifício. Então aqui a gente vai passar mais rapidamente, porque é um método simplificado, mas o bueiro como orifício, ele é considerado quando nós temos uma altura d'água de montante que está acima do topo do bueiro. Então, vejam, aqui nós temos uma tubulação com um certo diâmetro ou altura, seja ele um bueiro tubular ou celular. Se a altura d'água de montante ela superar 20% dessa altura, nós consideramos que o funcionamento é orifício. Quando nós temos o funcionamento por orifício, então normalmente é justamente um controle de entrada, onde o processo de entrada e de vazão é o que limita a capacidade de vazão desse bueiro. Então, nos cálculos desse tipo de funcionamento, nós temos que utilizar a carga hidráulica do orifício, que é considerada como a distância do nível d'água até o centro do bueiro, centroide, na verdade. Então, essa dimensão H pode ser calculada como HM menos o diâmetro sobre 2 para os bueiros tubulares e também para os celulares. No caso do celular, seria a altura, né? Embora aqui esteja aparecendo apenas o diâmetro. O DENIT trabalha com bueiros
com carga hidráulica de 1,2 a 2 vezes o diâmetro. Então, as fórmulas que ele apresenta sempre vão estar limitadas a essa faixa de carga hidráulica. E a formulação que ele apresenta no manual, ela mostra que a vazão de funcionamento do bueiro na forma de orifício depende de um coeficiente de vazão, que ele vai adotar como constante, a área de abertura do bueiro, e aqui a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a carga hidráulica, conforme a gente definiu no slide anterior. Simplificando, então, esta expressão, o DENIT apresenta a fórmula para bueiros tubulares e a fórmula para bueiros celulares. O que vocês vão observar é que a capacidade de vazão ela vai ser maior do que funcionando como canal, justamente porque a gente agora permite a formação de uma carga hidráulica que pode até ser de 2 vezes o diâmetro ou a altura d'água do bueiro. Mas o risco de alagamento da via, de extravasamento, vai aumentar também. Então agora nós temos uma carga hidráulica se formando e a altura d'água, ela, como eu falei para vocês, precisa de uma certa precisão no cálculo. Então, para conseguir saber aquela altura da água, a gente precisa verificar todos os fatores que afetam o escoamento dentro do bueiro. E o método do DENIT faz várias simplificações. Então, aqui a gente precisa ter um pouco mais de cautela quando adotamos esta metodologia. Além disso, quando a gente usa o dimensionamento como orifício, o DENIT ele também aumenta o tempo de recorrência da vazão de projeto. Então, é justamente por isso. É um modo de funcionamento que tem um pouco mais de risco, então temos que também usar uma vazão maior para termos uma maior segurança no dimensionamento. Bom, então aqui nós temos os métodos principais do DENIT, e quando a gente vai fazer o dimensionamento, também seria válido verificar o funcionamento dos dois modos, né? Então, a gente pode verificar o funcionamento como vertedor, para uma vazão de tempo de recorrência de 25 anos, por exemplo, e também verificar se para 50 anos o bueiro atende ao dimensionamento como orifício. Então, a gente também pode fazer as duas verificações simultâneas para as diferentes vazões, e ter uma maior segurança numa faixa de vazões para garantir, então, a segurança deste bueiro.